Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Como o pastor Adriano falou, esse é o último sermão dessa série. Eu pude acompanhar algumas dessas pregações pela internet e pude acompanhar também aqui na igreja no último domingo. E às vezes que assisti foi uma bênção para mim, o pastor Adriano pregando, e também vi o pastor Rafael pregando, edificou muito a minha vida. Eu desejo nessa noite também que o Senhor fale ao seu coração, como tem falado através dos outros pastores, especialmente nesse momento que se encerra essa série e que acaba também sendo um momento de reflexão para nós de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que nós aprendemos. Mateus capítulo 7. Convido você então a abrir sua Bíblia, verso 24 ao verso de número 29. Estão vendo aí esse som da chuva? Temos vivido esses dias aqui em Brasília um momento de grandes tempestades. Às vezes essa tempestade nos pega de surpresa na rua, tem causado muitos transtornos para as pessoas que não estavam preparadas para a tempestade. Mas como é bom no momento de tempestade a gente estar na nossa casa, num lugar bem abrigado, mas principalmente um lugar que a gente considera seguro, foi bem construído, não é verdade? Eu moro em um prédio e eu espero que aquele prédio tenha o seu fundamento, o seu alicerce bem feito. Acho que é um prédio que tem ali já os seus quase 15, 20 anos. Quando eu fui alugá-lo, eu não perguntei, quais foram os materiais utilizados ali, qual a profundidade. Eu não pedi nenhum laudo para saber se aquele prédio foi feito corretamente, mas espero eu que tenha seguido as normas aí de engenharia. Numa tempestade como essa, todos nós queremos estar num lugar, num abrigo que nos traga realmente segurança. Como aqui agora na igreja, diante dessa chuva, lá na sua casa. E, coincidentemente, hoje eu quero compartilhar então com vocês também sobre construção. Mas não sobre construção de casa. Embora o texto que iremos ler mencione a construção de 2 casas, mas eu quero falar sobre em qual fundamento você tem construído ou em qual fundamento a sua vida tem sido edificada. Qual fundamento a sua vida tem sido edificada? Quero ler com vocês essa passagem, acompanhe por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quero ir até o verso 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração como desejosos estamos, se estamos aqui na Tua casa, Senhor, se estamos acompanhando pela internet, porque há um anseio no nosso coração de que a Tua palavra traga, Deus, respostas para as inquietações do nosso dia a dia, traga, Deus, alento para os tempos difíceis, traga renovação, ó Deus, de esperança, traga, Deus, novos propósitos vindos do céu,
porque é a Tua palavra, Deus, que nos renova, que nos edifica. E nessa noite, Deus, que possamos sair daqui lembrados, conscientizados de que só existe um único fundamento para a vida do ser humano, e esse fundamento é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos, ele é a conclusão do sermão mais famoso de Jesus na história do cristianismo, o Sermão do Monte, que é o primeiro de 5 sermões expostos aqui no livro de Mateus. Capítulo 5 ao capítulo 7 é onde está a porção do Sermão do Monte. Vocês estão familiarizados com esse sermão porque foi pregado aí durante muitas semanas, todo ele. O que há de interessante no Sermão do Monte é que ele aborda muitos temas, muitos aspectos da vida, mas todos esses aspectos estão amarrados em uma ideia central, principal, que é a respeito da ética do cidadão do reino de Deus. Ali uma descrição de como um cidadão do reino de Deus deve viver e um desafio, portanto, para aqueles que se consideram como parte do reino de Deus. O verso 28, ele nos fornece exatamente essa informação de que o sermão chegou ao seu final, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. E também no próprio verso 28 e verso 29, fala do efeito da mensagem do Sermão da Montanha sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali, né, como plateia de Jesus. Que privilégio poder ouvir um sermão proferido pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo. Eu também, trago isso para um questionamento a nós, e depois desse Sermão da Montanha, o que fica, o que aprendemos, o que estamos dispostos a fazer, a nos comprometer, que reflexões Deus e o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração, para que este não seja mais um sermão só pregado, mas para que ele produza em mim, produza em você as mudanças intencionadas por Deus. Eu queria tirar então o foco nesse momento de nós, e eu queria levar você lá naquele contexto da Palestina com Jesus, para sabermos quem eram esses que estavam então ouvindo esse sermão. Capítulo 5 vai falar lá no início dele, verso 1, que quem estava ouvindo esse sermão eram 2 grupos. Vou dividir assim entre 2 grupos. Primeiro é descrito como multidões. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós temos aqui 2 grupos, em 2 planos. Parece que um desses grupos estava bem próximo ali de Jesus, e a eles Jesus se dirige diretamente, que eram seus discípulos, e existia também um outro grupo, chamado de multidões, que provavelmente estavam ali após os discípulos e, de alguma maneira, recebendo as informações que eram transmitidas por Jesus. Não sei como o Senhor conseguiu comunicar para todos os que estavam ali, de uma maneira que todos compreendessem. Uma possibilidade seria que, à medida que Jesus fosse falando aos discípulos, outros iam ouvindo ali, iam repassando uns para os outros. Talvez isso tenha sido até comentado aqui no início da exposição dessa série. Mas há 2 grupos ali, eu queria chamar a sua atenção para isso. Então, existe aquele grupo dos discípulos que Jesus chamou, que ele escolheu. E existem outros que estão ali naquele momento e são descritos como uma grande multidão ou as multidões, e são pessoas interessadas no que Jesus está falando. Porque eles estão ali no início do sermão e lá no final do sermão é dito que eles permaneceram ouvindo aquela pregação. Não apenas permaneceram ouvindo, mas ficaram impressionadas com a capacidade, com a maneira como Jesus
expunha e refletia a respeito da lei mosaica, inclusive. É um grupo, então, não apenas de pessoas gerais, mas era um grupo interessado nas questões religiosas. Porque Jesus estava ali, mas existiam muitos outros que nem foram lá vê-lo. Não se interessavam pelo que ele falava. Embora aquelas pessoas não fossem discípulos de Jesus, diretos ali de Jesus, pelo menos muitos deles ainda não, eram pessoas que se interessavam pelas questões espirituais, se interessavam pelos assuntos religiosos, se interessavam talvez até pela novidade. Um novo rabi, um novo mestre apareceu, um homem que está falando e que já está realizando milagres, estão ouvindo por aí, e, portanto, eram pessoas religiosas, curiosos, simpáticos, como eu disse, a esses temas espirituais, eram predominantemente ali, né, judeus, que tinham toda uma tradição no judaísmo, tinham toda uma tradição na lei mosaica. Mas, como eu falei pela manhã, aqueles que estiveram aqui, não se enganem. Embora judeu e, vamos dizer assim, fiéis, pelo menos de convicção à lei judaica, existia toda uma interferência, uma influência de uma série de outras religiões dentro da própria cultura judaica, e não era nenhuma novidade judeus tentando viver uma espiritualidade completamente distorcida desse caráter da própria Escritura, muito mais semelhante às ideias das filosofias pagãs, das filosofias esotéricas, muito diferentes daquilo que tinha a ver com a verdadeira lei mosaica. Então, o que nós estamos vendo ali são pessoas interessadas pelas questões religiosas, simpáticos àquilo que está sendo dito. E isso faz toda a diferença. Quando eu fui ler essa passagem, estudar, eu já preguei no Sermão da Montanha, em muitos textos, mas acreditem, eu nunca havia pregado sobre o final desse texto, a conclusão desse texto. Para mim foi um privilégio, então, receber o convite de falar sobre essa mensagem. Por quê? Porque eu entendia que o Sermão da Montanha estava fazendo uma distinção assim, muito clara daqueles que amam a Deus e querem servi-lo e representar esse povo, né, que vive o reino de Deus, do ímpio, daquele que não ama a Deus, daquele que não quer saber de Deus, daquele que é contrário a Deus. Porém, a ideia do texto e o contexto da mensagem, vocês perceberão, que nos mostra algo diferente. Mostra Jesus diante de pessoas, dos quais um grupo ali pequeno são de fato seus discípulos, mas a grande maioria daqueles que o ouvem, simpáticos ao que ele está ouvindo, são meramente, com todo respeito eu falo isso, religiosos. Convivem com as questões religiosas, mas não são verdadeiros discípulos de Cristo. Nós vamos ver isso em mais detalhes à frente. Então, quem eram esses ouvintes? Eram esses discípulos e eram essa multidão. Observe que Jesus, né, como nunca, como ninguém, ele conclui o seu sermão fazendo uma aplicação. E ele usa uma metáfora para fazer isso. Veja como ele vai usar realmente a conclusão do seu sermão como uma forma de chamar a atenção a respeito de tudo o que já foi dito até ali, tudo o que disse desde o início das bem-aventuranças até aquele momento final da sua pregação. Ele inicia uma conclusão para relembrar tudo o que já foi dito até ali. E como é que nós percebemos isso? Veja no verso 24, essa conjunção que diz pois, né? Está lá, todo aquele pois. Jesus está fazendo referência ao quê? A tudo que ele falou anteriormente. A versão NVI fala portanto. Então Jesus pregou, e chegou num momento, na altura do seu sermão, e ele declara, portanto, parou. Atenção agora, porque tudo o que eu disse
eu quero que vocês entendam que é necessário uma tomada de posição. É necessário uma postura de vocês. E aí Jesus usa uma parábola para fazer essa conclusão, aplicando tudo aquilo que ele falou e chamando a atenção daqueles que estavam ouvindo a respeito de quem realmente pertence a Ele. Quem de fato participará, entrará ou já fará parte do reino de Deus. E Jesus faz isso dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui ele se dirige a todos aqueles que estão ouvindo e ele chama as pessoas a uma posição, porque elas não podem apenas ouvi-lo, mas elas são desafiadas a uma postura de vida. Não apenas ouvir, mas praticar. Agora, talvez isso ainda esteja muito suave na minha cabeça e na sua cabeça sobre o que Jesus falou. Se você se recordar do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é um sermão que nos confronta, que confronta o nosso caráter, que confronta os nossos valores, que confronta quem nós somos. O Sermão da Montanha põe em xeque o que amamos. O Sermão da Montanha, ele nos deixa nus. Ele nos deixa completamente sem argumentos, sem recursos, sem uma maneira de encontrar formas de participar do reino de Deus, a não ser se conformando àquilo que o Sermão da Montanha propõe. Contudo, o Sermão da Montanha apresenta um outro aspecto, que esse ainda é mais dolorido, que ele revela que eu e você somos incapazes de praticá-lo. É o sermão que a gente ouve e no final Jesus está dizendo assim: mas é o seguinte, vocês não podem praticar esse negócio. Vocês não conseguem. A conclusão que se chega ao final da mensagem do Sermão da Montanha é que é impossível o ser humano, agora, abre aspas, por si mesmo, de si mesmo, viver os valores que estão expressos ali da forma como Jesus os apresenta. Portanto, aquilo que Jesus falou, agora começa a fazer, começa a causar na cabeça das pessoas que estão ouvindo uma série de reflexões. Elas já estão maravilhadas a respeito da forma, da autoridade com que Jesus expressa o que está expressando. Elas já estão impressionadas com a capacidade que Jesus teve de argumentar e de trazer dados novos, aprofundar aspectos do Antigo Testamento, redefinir algumas questões a respeito da doutrina. Elas estão impressionadas com isso, mas não apenas isso, elas começam agora a se questionar se isso que ele está falando realmente é verdade, se realmente é possível e se eles devem mesmo embarcar nisso, porque a única solução para aqueles que reconhecerem ali que Jesus está certo é outra senão dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador, porque eu não sou digno do teu reino. Eu não mereço o seu reino, mas somente pela graça do Senhor é que não apenas me torna participante, cidadão do reino, mas me torna um cidadão do reino que viva esses valores. Então, aquela turma começa a se questionar. O que esse homem está falando? Será que é verdade? Será que não é? E isso é muito importante, porque o que Jesus está mostrando no Sermão da Montanha não é um teste para se tornar um crente. Jesus não está falando assim: vocês agora, se viverem esse sermão, serão de fato um genuíno filho de Deus. Terão uma fé genuína. Para entrar no reino, para ter como posse o reino, vocês terão que se esforçar para viver dessa maneira.
Ele não está dizendo isso. Todo o sermão da montanha moeu todo o orgulho, toda a tentativa do ser humano por si mesmo encontrar o reino. A começar do próprio versículo que inicia as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Já começa por ali, né? Jesus já vai lá na raiz já do problema, dizendo que se não for realmente pela graça, se essa pessoa não for completamente despojada do seu orgulho, da sua prepotência, para ser salvo, é impossível dela ser salva. E só quem pode produzir isso na vida do ser humano para reconhecer que ele é um pecador é a obra de Deus. Então, ser pobre de espírito acaba sendo uma introdução para todo o sermão. E no final dele, Jesus volta relembrando de uma maneira mais ampla e geral tudo aquilo que ele quis falar. Mas o Sermão da Montanha, então, ele não é um teste para se tornar um crente. Jesus também não estava com o Sermão da Montanha oferecendo uma religião com valores éticos para ajudar as pessoas a viverem em sociedade. O que eu estou oferecendo para vocês aqui é mais uma proposta, mais uma linha de raciocínio, mais uma filosofia, como tantas que existem por aí. Se vocês acharem que essa filosofia se adequa ao seu estilo de vida, ao que você quer priorizar, ok, estão aí vários princípios que você pode abraçar. Não sei se vocês sabem, mas a Gandhi, um grande líder hinduísta, né, e grande líder da Índia, ele, por uma época, ele procurou ser cristão. Sabiam disso? Ele tentou ser cristão. Ele olhava o Sermão da Montanha e acreditava que isso aqui era o maior ideal de vida para um ser humano. E ele se esforçou para tentar viver assim. Mas ele começou a olhar outros que também se declaravam cristãos e ele começou a meio que se decepcionar e ele abandonou o cristianismo. Isso faz parte da própria biografia de Gandhi, que olhando este livro achou que poderia se tornar um cristão a partir de viver os valores do Sermão da Montanha. Jesus não está dizendo que isso que ele pregou portanto, esse manual de uma vida ética correta que você deve ter em sociedade e que você tem a capacidade de fazer isso. E nessa parábola, então, de conclusão do sermão, ele consegue descrever de um modo singular o que ele quer expressar, então, no Sermão da Montanha, que não é um teste, que não é uma prova, mas é a descrição do caráter daqueles que realmente pertencem ao seu reino. E ele faz isso usando a parábola desses dois homens. Acompanhe comigo, por favor, o que diz aí verso 25, verso 24 ainda, em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqueles dois homens, eles tinham um desejo em comum: construir uma casa numa região onde passava um rio. Que desejo bom, não é? Você poder construir uma casa, um rio próximo, talvez umas montanhas. Quem gosta aí de fazenda, de ambientes naturais, deve ficar aí se imaginando alguma região do Brasil que seja da sua preferência. Que desejo comum desses dois homens. E a parábola, inclusive, nos sugere que eles construíram suas casas próximas uma da outra. Por quê? Porque a dinâmica da parábola mostra que ocorreram os mesmos fenômenos, são exatamente os mesmos fenômenos. Não é que aconteceu uma tempestade num dia e aconteceu uma tempestade outro dia, não é que aconteceu a tempestade num lugar e a tempestade em outro lugar. Muito provavelmente, essas casas não foram construídas, uma lá em cima da montanha, na rocha, e outra lá na praia. Muito provavelmente não. Provavelmente essas duas casas foram construídas ali na mesma região, onde esse rio passava próximo. Ter um lugar seguro, de paz e agradável para se viver com suas famílias estava no coração daqueles homens e não havia nenhum problema nisso.
Era um desejo bom. Quem não gostaria de poder ter uma casa num lugar assim? Contudo, as casas, elas não eram iguais. Pareciam iguais, mas não eram iguais. Nem as casas e nem os homens. É isso que é incrível nessa parábola, porque ela é tão curtinha, tão simples, mas ela é tão profunda no que Jesus está dizendo, que pareciam iguais. E aqui eu queria dar uma pausa, eu queria que você pensasse nos dois públicos que estão ouvindo Jesus, e agora pensasse na igreja. Há muitas pessoas na igreja. Parecem iguais, com desejos em comum, buscando a Deus, levantando as suas mãos em oração, entregando o seu serviço, mas não são iguais. Existe um grupo dentro desse grupo que sim, é o grupo dos discípulos. Existem os demais. Eu repito, eu falo isso com todo temor, amados. São apenas pessoas religiosas. E Jesus está dizendo, através da vida desses dois homens, que não apenas o que eles fazem parece igual, mas não é igual, mas nem eles mesmos são iguais. O primeiro submete seu projeto às leis de construção. Já o segundo faz uma obra como lhe agrada. Quem estiver aqui presente e que trabalhar nessa área aí, for engenheiro, for arquiteto, deve ler essa parábola e ficar assim, pode, né, lá. Até na parábola Jesus está mostrando a importância do trabalho do arquiteto, a importância do trabalho do engenheiro. Se você for engenheiro ou arquiteto, usa esse texto aqui quando você for mostrar os seus projetos para as pessoas. Mostra a importância de seguir leis, de seguir regras, de seguir princípios, de se submeter às autoridades. E, portanto, aquele segundo homem, ele faz a coisa como lhe agrada. O primeiro demonstra humildade. O segundo, arrogância. O primeiro é prudente, como diz o verso 24. O segundo, insensato, como nos diz o verso 26. De acordo com o contexto do sermão, o primeiro homem descreve o cidadão do reino de Deus. Já o segundo homem descreve apenas um religioso. Meus amados, isso é muito sério para nós. Eu não sei como você veio para cá hoje, o que você queria ouvir, como você interpreta o Evangelho, como você interpreta a fé. Eu não sei você que está nos acompanhando, como você concebe o cristianismo. Mas eu queria dizer a você que é possível, dentro de uma mesma igreja, de uma mesma comunidade local, existir aqueles que possuem uma fé genuína, mas de outros que são apenas religiosos e vivem iludidos, acreditando que também fazem parte do reino de Deus. E Jesus, ele coloca uma prerrogativa aqui, que não sou eu quem vou julgar você, mas você mesmo que deve escrutinar o seu coração para saber se você se identifica com esse homem prudente ou com esse homem insensato. A vida do cristão genuíno, esse que está descrito como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, está fundamentado em Cristo. Em 1 Coríntios 3, convido vocês a abrirem suas Bíblias, verso 11, nos fala que não há outro fundamento no qual devemos edificar as nossas vidas que não seja Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 11, diz assim, 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, e é o único fundamento. E a parábola, ela nos revela
como esse fundamento atua. E pensemos então na questão da edificação de uma casa. Esse fundamento, ele vai ser seguro, ele vai ser suficiente e ele vai ser permanente. Deixa eu repetir. Esse fundamento ele é seguro, suficiente e permanente. Vejam o fenômeno que acontece da tempestade. Diz o texto que começa a chover, os rios transbordam, vento, aquele estado em que aquela construção vai ser submetida a uma grande prova. Mas ela, pelo texto, não sofre nenhum dano. Ela não perde uma telha. Ela não compromete uma porta. Diz que essa casa, ela não caiu. Ela se permaneceu de pé. Ela permaneceu de pé. Portanto, Jesus é o único fundamento seguro. As tempestades da vida, as aflições da vida, as pressões da vida e até mesmo os ataques do maligno. Jesus é o único fundamento seguro. Mas além disso, ele é também suficiente. Começou a vir a chuva, esse homem não pegou e desceu lá e pegou estacas, escórias e começou a tentar melhorar a proteção da sua casa. Diz que ele confiou e ficou. A dedução do texto que nos mostra é que ele aceitou as condições da construção, aceitou que aquele fundamento era suficiente. E é exatamente isso. A palavra de Deus nos ensina que nós não precisamos ajudar o Senhor para a nossa salvação. Nós não precisamos acrescentar nada para que Jesus olhe para nós com mais favor. O sacrifício dele na cruz foi suficiente. Glória a ele por isso. E além de suficiente, é permanente. Aquela casa permaneceu de pé e é um retrato da realidade espiritual da vida daquele que está em Cristo, do qual ele permanecerá firme nessa rocha para sempre. Aqui tem uma coisa muito bonita que eu queria compartilhar com vocês. Por que é permanente? Porque sua fé não será abalada, pois a casa e o fundamento se tornam um. Opa, como assim? Estou querendo dizer para vocês que é exatamente isso. Quando a nossa vida é edificada em Cristo, não é que nós estamos sobre um fundamento e que aquilo pode acabar. Nós não perdemos a nossa salvação, nós não perdemos a nossa fé ela é inabalável. Isso não significa que não tenhamos medo, isso não significa que venhamos a fraquejar, não significa que às vezes tenhamos algumas dúvidas, mas não significa que por isso nós perdemos a nossa fé, isso não significa que deixamos de crer, isso não significa que perdemos a salvação, muito pelo contrário, isso só revela que nada disso depende da gente, depende dele. E quando nossa vida é edificada sobre esse fundamento, acontece uma coisa linda, mística, sobrenatural, em que a nossa vida é fundida com esse fundamento. E eu quero mostrar para vocês como isso acontece. Abram, por favor, em João 17. João, capítulo 17, verso 20. João 17, Evangelho de João 17, 20. E 21. Olha que coisa incrível que acontece. Quando a nossa vida é edificada nesse fundamento que é Cristo, a ponto das nossas vidas serem fundidas no próprio fundamento, agora não tem como mais separar. E Jesus descreve aqui na sua oração sacerdotal. Verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, falando de nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um.
E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Por isso, amados, o cristianismo, ele não é, queridos, mais uma religião. O cristianismo não é uma proposta de você tentar estruturar a sua vida aí para levar uma vida razoavelmente boa, organizada, sem muitos problemas, encontrar uma relativa paz. O cristianismo é algo completamente revolucionário, porque ela traz o ser humano para uma relação de comunhão com Deus a um nível tão profundo que nós passamos a viver nele e ele em nós. A fundação se une àquele que se edifica nela. É inseparável. Por isso lá em Romanos nos fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma bênção, meus amados. Mas ao contrário, já aquele que não tem a sua vida edificada em Cristo é descrito aqui então como um homem insensato. Esse homem insensato, que é um religioso, ele fundamenta a sua vida em si mesmo. Ele não tem realmente segurança, porque a sua vida está fundamentada nele e nas coisas que ele tenta construir. Ele não está sobre um fundamento suficiente, ele sempre percebe que falta alguma coisa, ele sempre está inconstante, inseguro e tentando fazer algo para obter, muitas vezes, a salvação. Tenta, inclusive, ser um bom cristão. Além disso, quando o fundamento da sua vida é na própria pessoa, esse fundamento também não é permanente, é o que o texto nos fala. O texto nos mostra que veio a tempestade e acabou com tudo. Acabou com tudo. Isso você pode pensar nas realidades ou nas experiências, em fatos que ocorrem nesse mesmo tempo que vivemos, nesse mundo, nesta terra, mas de um modo ainda mais duro. Tudo vai acabar. Tudo vai ser destruído quando o Senhor voltar. Porque até mesmo o religioso, ele pode, por um tempo, viver uma ilusão de uma falsa paz, um falso consolo e uma falsa orientação, como o Dr. Lloyd Jones fala, pregando sobre esse sermão. Ele diz que uma pessoa religiosa, ele pode até experimentar durante um tempo da sua vida, e às vezes até durante toda a vida, uma certa sensação de conforto com a sua religiosidade. Mas vai chegar um dia que a casa literalmente vai cair. Esse falso cristão, ele vive uma fé iludida na própria imagem e semelhança dele. Ele está na igreja, convivendo com crentes genuínos, e até parece um deles, mas não passa na prova do Sermão do Monte. Não se quebranta com o seu pecado, não ama o próximo, não se arrepende verdadeiramente. Você me disse, mas você falou, pastor, que o Sermão do Monte não é uma prova. Sim, não é uma prova para obter o reino de Deus, mas sim, é um escrutínio para que eu e você examinemos o nosso coração para perceber se estamos comprometidos, se o nosso coração está unido com a essência, está unido com essa proposta radical de uma vida para Deus, revelada numa ética que vem do alto, que vem dos céus. Ao contrário, esse religioso tem uma ética que é autocentrada e relativista. Se interessa nas questões espirituais, mas não numa submissão pessoal ao Senhor Jesus. E se falsos crentes, meus irmãos, acabam frequentando igrejas genuinamente cristãs, o que dirá daquelas igrejas que se desviaram da verdade? Ou de igrejas que já nasceram como pseudo-igrejas? Talvez você possa, nesse momento, estar ouvindo tudo isso
e assim como aqueles homens que ouviram Jesus pregar, começaram a se questionar a respeito do que ele está falando, se aquilo é verdade ou não, talvez você possa parar e se questionar, nossa, essa conclusão de Jesus, ou pelo menos a forma como o pastor está expondo, parece um tanto dura e com um tom um tanto moralista. Porque nós estamos tão acostumados, amados, a olhar assim o Evangelho e as igrejas como um local onde desejamos que todos estejam aqui, todos participem, todos são bem-vindos. E evidente, todos são bem-vindos. E evidente, o Evangelho tem e deve ser proclamado a todos. E evidente, desejamos ver a igreja crescer, se desenvolver. Mas não se enganem, meus amados. No discurso de Jesus, uma exortação para todos aqueles que estão na igreja e uma oportunidade para eu e você, inclusive eu, mesmo pastor, refletir se eu não sou um mero religioso e alguém que acabou me aculturando de uma vida religiosa, estou aqui representando algo para vocês que, no fundo, isso não faz parte do que eu vivo. E para vocês perceberem que esse discurso de Jesus, de fato, é um discurso duro, eu quero compartilhar um trecho do sermão do Paul Washer, quando ele pregou uma mensagem chamada As 10 Acusações contra a Igreja Moderna, no qual ele disse assim, vocês às vezes possam estar pensando, essa mensagem, pastor, está bem dura, assim, talvez um tanto moralista. Olha o que Paul Washer disse. Por a pregação do Evangelho ser tão baixa, a igreja é basicamente, a maioria, carnal, cheia de pessoas perdidas. E por ser uma democracia, eles, em geral, são os que governam a direção da igreja. E por o pastor não querer perder o grande número de pessoas e por ele ter ideias erradas quanto evangelismo e verdadeira conversão, ele atende aos ímpios em sua igreja, e seu pequeno grupo de verdadeiras ovelhas que pertencem a Jesus está sentada no meio de todo esse teatro, no meio de todo o mundanismo, no meio de todo o entretenimento que está acontecendo. O que Paul Washer está falando é algo muito sério e nós devemos refletir sobre isso. A começar por mim, a começar pela liderança, pela maneira como recebemos novos membros, pela maneira como ordenamos novos pastores, pela maneira como lidamos com o sagrado. Porque pastor, líderes podem estar tão acostumados com o sagrado, com pregar, com orar, com falar, com dirigir, com estudar a Bíblia, que aquilo se torna uma coisa comum. E a gente deixa de ter aquele zelo, aquela reverência, aquela piedade a respeito das coisas de Deus. E assim, a liderança deve começar esse escrutínio e cada um de nós avaliar o quanto o meu coração está comprometido com esses valores do reino. Eu estive em Pirenópolis há uns dias atrás e tive a oportunidade de conhecer um dono de uma imobiliária lá em Pirenópolis. E ele estava me contando, né, como a cidade teve um boom de vendas de imóveis. E me chamou a atenção porque a cidade estava tão bonita, tudo pintado. Ele falou que nesse tempo de pandemia eles deram uma revitalizada na fachada das casas, das lojas, aproveitaram aquela quarentena para fazer muitas mudanças, mas o que chamou mais a atenção nesse período foi o número grande de pessoas procurando imóveis para comprar em Pirenópolis, principalmente chácaras, sítios. Por quê? Porque muitas pessoas,
confinadas em seus apartamentos ou reclusas numa vida urbana, onde não poderiam nem aproveitar, às vezes, o lazer de um condomínio ou coisa do tipo, queriam liberdade. E ele me contou a respeito de pessoas que ligavam para ele, desesperadas, para que ele conseguisse sítios para que essas pessoas comprassem. Teve um cidadão que ligou e ele falou de um sítio anunciado pela internet, o sítio custava R$800 mil. E disse que o cara foi lá, olhou mais ou menos e falou, é meu, e pagou à vista. E ele compartilhando comigo, esse dono da imobiliária compartilhando comigo, né, que ele falou assim, rapaz, tinha gente que tinha dinheiro, né, empresários, um dinheiro guardado ali e tal, com outros planos, outros projetos, a pandemia veio e meio que deu um start nessa pessoa sobre o que valia a pena fazer realmente nessa vida, e aquele homem, talvez ele de meia idade, já chegando aos seus 60 anos, 70 anos, pensou, gente, eu vou morrer com 800, R$1 milhão na minha conta, bem sucedido, e vai ficar por isso mesmo? Então, se eu for morrer, eu vou morrer lá num sítio, lá em Pirinópolis, aproveitando a natureza, uma coisa que eu sempre desejei fazer. Aquele momento de pandemia foi um start para aquele homem e para muitos outros a respeito do desejo de concretizar um sonho. Espero eu que esse tempo de pandemia também tenha dado alguns starts para a igreja, para mim, para você, a respeito de como estamos vivendo a nossa vida. Casar-se, se divertir com os amigos, viajar, investir na carreira profissional ou em algum hobby, e até mesmo construir uma casa, meus irmãos, são bons desejos. Participar de uma igreja também é um bom desejo. Iniciar um novo projeto, virar a mesa, dar um novo rumo às coisas, priorizar algo que realmente importa, recomeçar, tudo isso são bons desejos. Vocês me entendem? São bons desejos. Jesus não estava condenando aquele primeiro homem a construir uma casa bacana na beira daquele rio, para ali desfrutar com a sua família. Mas esses desejos devem ter como fundamento Cristo. A razão de fazer ou não fazer qualquer uma daquelas coisas deve ser a glória de Cristo. Ter Cristo como fundamento na sua vida não é um chamado para um tipo de ascetismo social ou algum tipo de minimalismo cristão. Está na moda aí, né? Essa ideia minimalista. Eu acho que essa ideia é contraditória à proposta do Evangelho, e alguns tentam adaptar até um estilo de minimalismo cristão. Trabalhar o mínimo necessário, não construir nenhum patrimônio, ou mesmo não constituir família, já que Cristo vai voltar. Não vou desperdiçar também o meu tempo com lazer. Aí os adolescentes não vai poder gastar o tempo lá no PS5, no futebol, com nada que seja desnecessário. E nem mesmo cuidar da saúde, não praticar esporte, nem se alimentar adequadamente. E alguns até citam, né, textos bíblicos para afirmar isso. Lá, em Timóteo, Paulo ensina Timóteo que o exercício físico pouco proveitoso é para a piedade. Não está falando nada contra a atividade física e o cuidado do corpo. Ali está dizendo quando uma coisa toma uma primazia em relação à outra. E então a pessoa viver esse minimalismo cristão, passar horas lendo a Bíblia, isolado numa chácara, orando, jejuando, ou se dedicando ativamente aos trabalhos da igreja local. Uma ressalva: é um bom desejo se dedicar às atividades da igreja. É um bom desejo orar. É um bom desejo jejuar. É um bom desejo ler as Escrituras, e deveríamos fazer mais. Talvez uma das maiores mudanças que esse tempo de pandemia nos trouxe foi a oportunidade de nós nos reunirmos em família, estudarmos a palavra juntos, orarmos juntos, clamarmos ao Senhor em família, em prol não apenas de nós, mas em prol da igreja, em prol do nosso país. Contudo, ter essa fé genuína e viver realmente como cidadão do reino
é refletir o caráter dele em tudo o que você faz e pensa. A proposta do Senhor é muito mais ampla, muito mais abrangente. Não diz respeito apenas ao seu tempo de culto com os irmãos da fé, ou de atividades relacionadas a isso, mas o Senhor te chama a viver um culto em tudo aquilo que você fizer. É viver como cidadão do seu reino nesse mundo e não alienado dele. E aqui eu vou compartilhar de algo que eu creio, embora exista aí duas correntes a respeito desse pensamento, se nós participamos com Cristo desse mundo que está sendo redimido ou não, eu creio que a igreja participa sim do que Jesus está fazendo, ainda não de modo tão visível, ainda não de modo tão claro, mas de modo subversivo. A igreja, como um representante desse reino, ela já vive nesse mundo como um cidadão desse reino, resgatando, restaurando todos os valores desse reino, que um dia serão plenamente, completamente, totalmente vivido no reino estabelecido por Cristo, aonde os justos herdarão a terra. Esta terra é amar a Cristo numa obediência voluntária, é amar os outros assim como Ele te ama, é voltar-se para o sermão da montanha e contemplar o que Deus está fazendo na sua vida e viver de modo a expressar que Ele é o seu universo. Jesus, ele usa uma parábola para concluir o seu sermão, e eu vou usar uma música para concluir o meu sermão, e que expressa, com outras palavras, eu quis usar propriamente essa música por isso, para que você agora receba de uma maneira sintetizada, através dessa música, da letra dessa música, o que o Senhor Jesus nos fala, o que é de fato um cidadão do reino dos céus. É um cidadão que declara e vive aonde Cristo é o seu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade. Quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Amém.